Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite a todos os amigos e irmãos. Estamos aqui novamente. É uma grande honra e um grande prazer estar aqui reunido com vocês, ou com o nosso irmão Carlos Nascimento, nosso irmão Alain, né? que é o diretor técnico. É uma honra muito grande, mais uma vez, estarmos aqui, justamente para o nosso encontro, Caminho para a Iniciação. É isso? Então, eu sempre digo, eu tenho que falar isso, eu estou explicando normalmente o caminho para aqueles que estão chegando pela primeira vez, né? O nosso encontro é Caminho para a Iniciação. Agora, todos aqueles que pretendo seguir o caminho, esse caminho, então, torna-se caminho da iniciação. E nós, então, é necessário, passar do caminho para a iniciação, para o caminho da iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática, não é isso? E a sugestão, que é sempre dada pelo nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, é que a escola ao qual ele se filie seja aquela que siga rigidamente a tradição iniciática, né? Sem qualquer desvio. E nós sugerimos aqui, como nós trabalhamos pela Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique de Souza, nós sugerimos, todos aqueles que quiserem fazer o caminho da iniciação na nossa escola, Eubiose, serão bem recebidos, né? E como é que faz? Atualmente, pela situação que nós estamos passando, as reuniões são sempre online, né? As presenciais estão momentaneamente suspensas até que nós tenhamos uma mudança na situação, né? Então, ele pode entrar pela internet e obter informações, né? Tem o site da Eubiose, né? Então, a pessoa pode, pela internet, obter várias informações e pode fazer os cursos online, né? Então, a Eubiose tem muitos departamentos no Brasil inteiro. Sendo online, não há limitação de espaço, né? A pessoa que mora no Nordeste pode fazer um curso no Sul, quem mora no Sul pode fazer numa escola do Nordeste, do Norte, assim por diante, né? Então, essa questão do espaço fica em aberto, né? Então, e também devo dizer que quando entra no caminho da iniciação, então segue as 3 bases que o nosso mestre deixou, o professor Henrique de Souza, justamente o templo, a escola e o teatro. Ou seja, o templo, uma atividade templária, isso com todos os requisitos pertinentes ao assunto, que atualmente não é evidentemente presencial, mas durante o curso é dado toda a informação e práticas relacionadas ao templo, né? Depois tem a escola, que é justamente onde se dá os fundamentos da tradição iniciática, né? E todo o conhecimento da filosofia transcendental cósmica, né? E então é templo, escola e o teatro. O teatro justamente é a parte prática, né? A pessoa, o aluno vai exercer na vida prática, na sua família, na sua sociedade, na sua empresa, ou através da própria internet, uma ação coletiva para ajudar, né, a expandir os conhecimentos da iniciação para os outros irmãos, né? Então, isso é para o teatro, né? Tudo bem? Isso aí, então, é a formação inicial que nós temos que dar, né? Eu sempre digo também que eu publiquei esse livro aqui, no início do ano, A Aurora dos Deuses no Braço de Ouro. Um livro que tem 600 páginas, ele está disponível no Amazon. É um livro que tem a base da iniciação, para a iniciação, não é isso? Para aqueles que, e também para as pessoas que já são da eubiose, tem muitas informações importantes, né, que eu coletei nesse livro, né, e assim por diante. Então, pode ser obtido na Amazon, através de fisicamente o livro, ou então através de e-book. E também eu devo dizer que eu estou fazendo já o 2º livro, já entrei em contato com a editora, já está em andamento a edição de um 2º livro, né? Vai ser um livro menor, não 600 páginas, 200 e tantas páginas, né? Mas justamente dando continuidade a esse assunto, né? Uma outra informação que eu preciso dar é que todas as nossas lives ficam gravadas. É isso? Então, quem quiser assistir, pode ir
pode ir no YouTube, acessar canal 3005, vai ver a gravação das nossas lives, do encontro do Caminho para a Iniciação, assim como todas as lives produzidas pelo canal 3005. Pode ser feito esse contato, pode ser feito pelo YouTube ou pelo Facebook. Perfeito? Canal 3005. Tudo bem? E no meu caso, também pode entrar no meu canal, que eu tenho no YouTube, chamado Filosofia Transcendental Cósmica. Ali também tem todos os vídeos do Caminho para a Iniciação, e tem também muitas palestras que eu realizei através do tempo, né? Quem quiser também é uma fonte interessante de informações, de conhecimentos, está à disposição. Tudo bem? Então, é assim que está. Então, nós vamos continuar a nossa caminhada pelo maravilhoso caminho da tradição e nós estamos analisando justamente a tradição e a revelação, né? Esse maravilhoso caminho, né? Para que esses conhecimentos todos relacionados à tradição apareçam, isso, como já tem aparecido de muitas formas, é necessário que se afirme a evolução humana, menos pelo espetáculo vertiginoso do progresso das coisas materiais, mas pelo aprimoramento dos princípios notadamente espirituais. Então, isso é importante, né? Esse conhecimento todo que circula vindo do Oriente para o Ocidente, ele deve ser entendido e só poderá ser entendido através dos processos espirituais. É isso? Quer dizer, a ciência acadêmica, por mais valiosa que seja, por mais vultuoso que sejam os recursos que a ciência acadêmica, mas sempre vai ter uma limitação para o entendimento desses assuntos relacionados à tradição, e nem se fala a respeito também de assuntos relacionados à revelação. Então, para que esses assuntos sejam perfeitamente entendidos, é necessário o quê? Que haja uma transformação interna, uma iniciação. Ou melhor, se abra os olhos do espírito, para que a pessoa possa ler, entender, interpretar e tirar as suas próprias conclusões. Não é somente ler e aceitar o que está escrito. Não é isso. Isso não é iniciação. A iniciação é isso. A pessoa lê, analisa, e reflete, medita e tira as suas próprias conclusões. Isso é muito importante no processo da iniciação. Então, a intuição alimentou. Tem um autor, né, chamado Bailey, um autor, um cidadão, né, muito estudioso, de enorme importância no século XIX, né? Ele escreveu que a ciência, ele próprio Bailey escreveu que a ciência do Ocidente limita-se a fragmentos de um oculto sistema da ciência asiática, mais antigo que tudo e infinitamente mais perfeito. Então, Bailey falou isso. É isso? Que a ciência do Ocidente se alimenta desse conhecimento todo, né? Que é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós podemos entender. É claro que esse conhecimento que está lá retido, esteve tanto tempo na Índia e no Egito, é claro que não surgiu ali. Veio de fontes anteriores, né? Lemúria, Atlântida, e também não foi obra lemuriana e Atlântida, simplesmente. Foi obra do Eterno. Não é isso? Existiram seres que fizeram a veiculação desses conhecimentos, e esses conhecimentos ficaram, evidentemente, foram aprendidos pelos habitantes, pela elite, né, que habitavam aqueles continentes, né, Atlântico e Lemuriano, e depois, com o tempo, passaram adiante até que chegou no nosso tempo. Né. Um outro estudioso, né, o professor Max Müller, também, do século XIX, né, um dos orientalistas mais altamente conceituados na esfera da ciência ocidental, disse que até 1820 os livros dos brahmanes, máganos e budistas eram desconhecidos. 1820, estão totalmente desconhecidos. Duvidava-se até da sua própria existência. Isso. E não havia na Europa um só erudito, um só homem ou mulher de conhecimento capaz de traduzir uma única linha dos Vedas, do Zen-Avesta ou do Tripitaka. Não havia ninguém que pudesse traduzir. E agora está demonstrando
que os Vedas pertencem à remotíssima antiguidade, como nós falamos, né? Representando a conservação daquelas obras, uma verdadeira maravilha. Os Vedas, a própria ciência, dá como origem um tempo muito perto de nós, né? Na literatura, 1300 a.C., 1200, mas é claro, isso que a ciência consegue entender. Mas é muito mais antigo do que isso. Eu devo dizer que os Vedas, eles começaram a ser escritos já no tempo do início da raça ariana, há 1 milhão de anos. Agora, é verdade, até 1 milhão de anos, até o início da raça ariana, esses conhecimentos eram transmitidos de boca a ouvido. Depois, num determinado momento, no início da raça ariana, justamente naquele momento em que houve a passagem do Império de Rã para a Índia, e lá eles fizeram seu domínio, aí sim começou os mestres, os iniciados, começaram a escrever, né? Os Vedas, os Upanishads, os Mahabharata, e todas essas obras, né? Para os textos, né? E isso aí tornou-se possível, não é isso? O acesso a outras pessoas e, fundamentalmente, possibilitou que o Ocidente, né, tomasse conhecimento de todos esses assuntos. E agora, então, o Max Müller disse ainda que a descoberta das antigas escrituras e Bíblias dos ários e sua tradução em línguas europeias significa uma conquista tão gloriosa como a da escritura cuneiforme babilônica ou a hieroglífica egípcia. Ele remonta a isso, né? É tão importante a tradução desses textos hindus, como a própria tradução dos textos cuneiformes da Mesopotâmia, ou quando descobriu-se o Champollion, que a gente sabe, né, que conseguiu inicialmente a Pedra de Rosetta, né, conseguiu pela primeira vez fazer uma correlação entre o grego e a escrita hieroglífica egípcia e possibilitou aos estudiosos, então, um campo enorme de estudo a respeito da antiguidade do Egito, né? O Champollion possibilitou isso, né? E ele acrescentou também, o Max Müller, acrescentou que aquela descoberta, isso, desses textos, né, babilônicos e egípcios, né, e da Índia, oferece um soberbo conjunto de ciências, as mais complexas e avançadas, de onde se derivam as nossas astrologia, linguística, mitologia comparadas. Graças a tais conhecimentos, foi possível começar a estudar os longos períodos da mais recuada pré-história. Veja só que interessante. Eu só quero dizer o seguinte, que a historiografia, né, tem um limite. É isso? O limite para nós, 3.000, 4.000 anos. É muito difícil a gente descobrir textos anteriores a esse tempo, 3.000, 4.000 anos, né? Então, é muito difícil. Agora, esses textos antigos, que estão lá no conhecimento iniciático do Egito e da Índia, remontam a um passado muito mais antigo ainda, né? Bom, a gente pode até relembrar a Guerra de Troia, né? Quando foi a Guerra de 1200 a.C., é isso? Até o século XIX, tinha-se dúvida se a Guerra de Troia tinha acontecido ou não. Somente no século XIX, por falta de indícios, de textos, né, de documentos, isso tinha-se dúvida. Até que um grande estudioso, né, fez esse estudo, né, a respeito da Guerra de Troia, e depois ele provou documentalmente que a Guerra de Troia realmente aconteceu lá por volta de 1200 antes de Cristo, né? Mas é claro que, veja bem, interessante, se a gente for na Ilíada, está lá, não é isso? Homero falava da Guerra de Troia. Era um documento, mas um documento pertencente aos anais transcendentais, né? Não era da historiografia, né? Então, a ciência tem uma limitação, acadêmica tem uma limitação, porque ela é vinculada à descoberta de documentos. É necessário ter documentos. Não quer dizer que a ciência acadêmica esteja errada, está certo, é preciso ter documentos, etc. Mas o importante é que, no nosso mundo atual, esses documentos antigos estão sendo trazidos para o conhecimento moderno, né?
E isso, evidentemente, vai enriquecer cada vez mais a ciência acadêmica, né? E um dos grandes cabeças que nós tivemos aqui no Einstein, aliás, o nosso irmão Carlos Nascimento falou do Einstein, né? Fez elogios, né? Einstein, sendo uma cabeça que sobressai entre os luminares do primeiro plano da ciência moderna, estudou, como é sabido, a astrologia cabalística. É isso? No meio acadêmico não se comenta isso, mas ele estudava astrologia. Aliás, ele costumava estudar muito esses textos, né? Textos antigos e desses estudiosos da ciência transcendental, ele se dedicava muito. O budismo também, ele estudava o budismo, né? E ele, a astrologia cabalística, e nos seus lazeres cultivava a música. Tocava violino, né? Tocava violino, né? Muitos dizem, brincando, que ele não era tão bom violinista como era físico, né? Mas ele tocava violino. Não era a especialidade dele, mas ele se dedicava a essa nobre arte da música, né? E é natural que essas evidências todas do Einstein nos reportem a famosa sentença estampada no templo de Delfos, né? Advertindo, né, no templo de Apolos, em Delfos, né? Advertindo que ali não entraria quem ignorasse a matemática e a música. Aliás, Platão também. Platão, lá na porta da sua escola, né? Ele dizia que ali não seria admitido quem não soubesse matemática, né? Mas é claro que não só a matemática como nós conhecemos, né? A matemática acadêmica, uma matemática transcendental, pitagórica também, né? Nós sabemos que a matemática pitagórica é transcendental, ele dá uma série de aberturas para o conhecimento universal de maneira extraordinária, né? Além disso, aquele que estabeleceu a lei da relatividade, Einstein, afirmou que o sistema filosófico religioso budista é o único que oferece solução a todos os problemas da vida e da morte. Ele não era budista, ele era judeu, mas ele tinha essa visão. Ele até afirmava, já vou passar a palavra para o nosso irmão Carlos, né? Ele até afirmava que a religião do futuro seria o budismo. Ele quase acertou, né? Ele, pela metade, né? Mas ele teve uma visão, ele teve essa percepção maravilhosa. Mas a verdade é que no terceiro milênio nós teremos a conjunção. Isso o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, afirma esse fato. Teremos a conjunção do budismo com o cristianismo, justamente no terceiro milênio, e aí vai abrir uma perspectiva enorme para o conhecimento iniciático do ser humano. Eu não quero dizer religião budista nem religião cristã, não é religião, é o conhecimento deixado por Jesus o Cristo e Buda. Eles não vieram fundar a religião, eles vieram fundar uma nova civilização. E os conhecimentos budistas e os conhecimentos cristãos, eu já estou me referindo ao cristianismo primitivo. As ideias de Cristo dão a fundamentação necessária para o surgimento de uma nova civilização. E apenas para concluir mais, eu quero citar mais um ser de enorme capacidade, né, no campo, chamado Mário Rosso de Luna. Todos aqueles que entrarem para a eubiose terão acesso a esse conhecimento do Mário Rosso de Luna, né? Existe um grande livro, o livro que mata a morte, né? Então, é um livro fantástico, um ser astrônomo, filósofo, não é isso? Ele estudava muito a teosofia, etc., né? Então, foi um ser de enorme estrutura espiritual. Aliás, finalizando, eu devo dizer, foi o sócio número 7 da sociedade, não da Sociedade Brasileira de Eubiose, de uma antiga sociedade que era denominada com outro nome. Então, ele era o sócio número 7. Ele trocava muita correspondência com o professor Henrique de Souza, esteve no Brasil, trocava muita correspondência. Então, é isso aí. Então, basta considerar que os homens, como aqueles que nós mencionamos acima, não gracejavam, não brincavam. Por certo, com a responsabilidade das suas palavras, em face das significações dos seus nomes no conceito universal. Então, nós temos aí uma ampla visão desses seres de enorme amplitude espiritual e a natureza desse conhecimento fantástico, transcendental, mostrado pela tradição e pela revelação.
a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para suas considerações. Então, professor Walter, o senhor vai falando, eu vou refletindo sobre tanta coisa, né? E eu quero ressaltar a minha admiração pelo Einstein, mesmo porque eu acho que ele era um cientista que tinha um equilíbrio entre o material e o espiritual, né? E a parte e ele, como ele era de origem judaica, né? A parte mística judaica, cabala. Então, eu acredito que ele realmente tinha conhecimento de tudo isso. E aproveitando que o senhor falou dos Vedas, né? Se a humanidade tivesse compreensão de todos esses ensinamentos, né? Vedas, a gente não precisaria nem de uma legislação. O direito romano, para que o direito romano foi criado, né? Porque a humanidade se desvia do dever. A filosofia Devas, ela coloca o homem e a humanidade no entendimento do seu dever, através do Dharma, né, professor Walter? Exatamente. O Dharma é a lei justa e perfeita. A gente pode também entender o Dharma como um caminho certo e reto que cada um de nós tem que seguir, né? E a humanidade também. Então, se a gente não cumpre com o nosso dever, com o nosso compromisso, com o nosso caminho, o que a gente adquire? O karma. Então, se você não cumpre o seu Dharma, o seu caminho reto e justo, você vai ter que prestar conta com o karma. E a gente sabe também que se a gente não, se a humanidade, né, não cumpre o seu dever, o seu Dharma, o contrário de Dharma, a Dharma se levanta, né? E vem fazer o quê? Ela vem salvar os bons e destruir o mal. Então, todo esse ensinamento Deva me dá, assim, um sentido de que se a gente tivesse esse conhecimento, a gente nem precisaria de lei. Porque a gente sabe que se a gente não cumprir o dever, automaticamente a gente vai estar sofrendo a consequência disso. Não é isso, professor Walter? É verdade, exatamente. Como o nosso irmão Carlos Nascimento falou, já para aqueles que estão pretendendo aí entrar para o caminho da iniciação, e todos aqueles que estão nos ouvindo, que já estão no caminho da iniciação, né? Isso é muito importante, esse entendimento entre o karma e o dharma, né? O karma é justamente uma lei que age no mundo, no plano humano, não é isso? Então, cada um, ação da ação e reação, né? Cada um responde por aquilo que faz. Existe o livre-arbítrio, não é isso? Aliás, os espíritas dizem, né, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Isso os nossos irmãos espíritas sempre falam isso. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É o karma, é isso? Agora, é claro que isso aí no plano humano. Agora, no plano superior cósmico é o Dharma. O Dharma é aquela lei cósmica que orienta todos os grandes mestres, né? Então, por isso que o nosso irmão falou, existe uma indicação de que quando o Dharma ou a Dharma, a lei contrária ao Dharma, passa a funcionar, então é claro que vem uma lei rigorosa que vem justamente colocar as coisas no lugar, né? Aí entra a lei do karma, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento a respeito, né? E é claro que nesse conhecimento antigo, isso, vindo da Atlântida, lá, da Lemúria, está todo o conhecimento necessário para a evolução da humanidade, não é isso? É claro que no direito romano, o conhecimento grego clássico e toda a tradição egípcia vieram no sentido de veicular esses conhecimentos e na maneira de trazer para uma linguagem mais humana esse conhecimento superior. Mas o conhecimento antigo tem tudo. Se fosse tudo seguido conforme manda esses ensinamentos, o mundo realmente seria totalmente diferente, né? Existe aqui até uma citação no Pequeno Oráculo, né? Que é uma publicação que tem uma coletânea de afirmações do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, né? Em que ele afirmou o seguinte, olha só que interessante. Há uma diferença muito sensível entre perceber e entender a verdade. Podemos percebê-la com o coração e entendê-la com o cérebro. Ou melhor, podemos sentir a verdade intuitivamente e examiná-la intelectualmente. Se os que vivem nesse século cultivassem a faculdade de perceber a verdade pelo coração, examinando depois, por meio da inteligência, o que sentiram,
muito breve teríamos por toda parte uma condição melhor e mais feliz da sociedade. Continua o professor Henrique José de Souza. Porém, a desgraça da nossa época consiste em que as faculdades intelectuais foram elevadas ao último extremo de seu poder de resistência para as formas exteriores das coisas, sem perceber o seu caráter espiritual por meio do poder da intuição. Isso é fantástico, né? Nosso mestre coloca a coisa exatamente, né? Como é que nós podemos resumir essa informação do nosso mestre? Isso nos leva a um conhecimento extraordinário, né? Que o conhecimento das coisas não se faz através somente pelo intelecto, pela lógica, pelo raciocínio, não é assim. É pela intuição, pelo conhecimento, pela percepção átmica, crística, o Cristo dentro de nós. E isso só se consegue, não se consegue somente estudando a parte científica, filosófica, não é somente isso. É necessário uma transformação interna. A iniciação, justamente a iniciação. É isso. Caminho da iniciação. Para que se entenda todas essas leis superiores, o mecanismo que move todo o universo, é necessário que a pessoa transforme a si mesma. Por que motivo? A gente pergunta, por que é necessário que a pessoa se transforme a si mesma? Porque é algo vibratório, vibratório. Quando o indivíduo transforma a si mesmo, ele eleva seu plano vibratório. Ele se destaca da personalidade, que é o mundo do egoísmo, dos pensamentos pessoais, e se eleva para um pensamento universal, da tríade superior. É claro que a sua vibração passa a vibrar mais intensamente. À medida que o indivíduo evolui espiritualmente, através do autoconhecimento, a sua vibração vai aumentando. Isso significa que ele vai vibrando em padrões do futuro. A iniciação significa caminhar para o futuro. Nós somos uma máquina do tempo. Quanto mais nós iniciarmos e nos elevar o nosso padrão vibratório, nós vamos caminhando, nós vamos rompendo as linhas do tempo, vamos caminhando em direção do futuro. E é claro que, como o nosso mestre falou, na medida que o indivíduo começa a perceber as coisas pela intuição, pelo seu Cristo interno, por Atman, pelas percepções superiores, ele entra direto nesses conhecimentos superiores, inclusive no Akasha, né, que nós falamos tanto, né? Conhecimento acástico, etc., e entra em contato com essas consciências superiores. Então, na verdade, como o nosso mestre falou, o importante é nos tornarmos veículo desses conhecimentos superiores, desses arquétipos que existem no universo. Né? Nos tornamos veículos desses conhecimentos. É muito importante, então, para se começar o caminho da iniciação. Né? Então, aqui nós vamos ver agora alguma coisa, a esfinge terrível de todos os tempos e a marcha epopeica dos Édipos imortais. A lei da analogia é a chave fundamental, a sutil e intuitiva mestra orientadora de toda a pesquisa teosófica em torno dos problemas da vida, sejam patenteados nos relevos do mundo objetivo ou dinamizado nas esferas onde vibram as mentes eleitas, ou seja, os mestres, né? O suprassensível e ilimitado orbe da abstração espiritual, da metafísica, do conhecimento superior. Né? E todos os problemas, filhos da nossa incompreensão humana, perplexos em face do magnético desconhecido, afinal se resume num único, condicionados que sempre são, na sua essência, ao símbolo da tríplice pergunta do arcaico tema da esfinge tebana. Tema que tem o germe de quantas filosofias já frutificaram no seio de poucos, ao calor desse nosso divino e secreto anseio de superação, o estudo da esfinge humana, a grande pergunta, né? Então, a grande pergunta que eu estou me referindo, baseado nesses conhecimentos transcendentais, é essa pergunta que fica sempre na cabeça, não só daqueles que estão no caminho da iniciação, que estão no caminho da iniciação, mas também de todos os cientistas, todos os filósofos e estudiosos. Né? 3 perguntas: de onde viemos, quem somos e para onde vamos? São 3 perguntas que não têm resposta ainda.
De onde viemos? Não sabemos. A ciência tenta saber. A ciência tem dúvidas. Aliás, hoje, presumo que a própria vida orgânica é extraterrestre, né? É isso? As sementes do DNA, muitos cientistas falam isso, né? O DNA não surgiu na Terra, né? Ele foi plantado veio de outros sistemas, através de cometas, através de asteroides, etc. Uma série, são suposições, hipóteses, né? Quem somos? Também, né? É uma grande pergunta, que afinal quem somos? O que é a vida? O que é a vida? A vida não é somente um aspecto biológico, ela tem um sentido também intelectual, superior, espiritual. Então, essa definição de vida é muito importante. E para onde vamos? Aí, então, realmente não há uma resposta absoluta, né? Existe uma enorme dúvida a respeito do futuro da humanidade e o futuro do espírito humano, né? Então, são três perguntas realmente fantásticas que fascinam o mundo de maneira muito importante, né? Aliás, a ciência, eu devo dizer, falando para os irmãos, existe, dentro desse bojo de todo esse conhecimento, existem enormes perguntas. Quer ver, uma das perguntas que a ciência... A gente pode entrar na internet, ver os físicos estudando, né? De onde veio a água da Terra? Até hoje não se sabe. De onde surgiu a água da Terra? Não é verdade? Então, hoje disse, a água foi trazido por meteoros, por asteroides. Muitos estudiosos dizem que a água também veio de uma origem extraterrestre. E, nesse sentido, a naiobiose é verdadeira. Tem uma noção. Existe uma parte de água na Terra e tem uma parte que veio da Lua. Da Lua. Houve um transbordo lunar, e que correspondeu a essa vinda da água do dilúvio universal. É isso? Na Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Então, a própria eubiose, através desses estudos todos, baseados no transcendental, é isso? Explica o nosso mestre. A eubiose é o nosso mestre, explica também esse fato, né? Que a água é proveniente da Lua. Né? A Lua hoje é seca, mas ela tinha muita água que foi transmitida para a Terra. Né? Então, tudo isso a ciência precisa resolver. São assuntos que a ciência precisa resolver, mas como o nosso irmão falou, né, realmente, nosso irmão Carlos Nascimento, é necessário que a ciência se escude, se baseie em conhecimentos transcendentais, é isso? Entre no caminho diferente evolutivo da ciência para que essas respostas comecem a ser percebidas. Né? A questão do gene também, né? Só para finalizando essa parte, passando para o irmão, a questão da genética, né? A origem, Charles Darwin, ele falou, uma hipótese dele, na época, né? Aliás, na época dele, nem genética sabia, ainda não tinha esse conhecimento sobre os genes, né? No século XIX, né? Então, ele afirmou que a evolução orgânica é feita pelo entrechoque dos seres vivos, né? E sobrevive aquele que tem mais adaptabilidade, aquele que consegue se adaptar melhor às mudanças. Não o mais forte. Não é o mais forte que sobrevive. Pelo contrário, até o mais forte pode morrer antes, se ele não for capaz de sobreviver aos embates que aparecem à sua frente. Então, aquele que tem mais capacidade de adaptação, ele sobrevive. E logo se explica por que o homem sobrevive tanto às intempéries, aos problemas. Né? Porque o homem se adapta a qualquer coisa. Né? Se falta uma comida, ele arruma outra. O homem come de tudo, né? Na verdade. Tem animais que comem só uma plantinha, na verdade. Tem um animalzinho lá, a gente pode citar uma série. Come só uma determinada plantinha, ou uma determinada coisa. Se sobra aquela plantinha, o animal desaparece, ou a larva, que seja. Né? O homem não. Ele é capaz de assimila e ele é muito adaptado. Então, ele tem no seu DNA, ele tem na sua genética, ele tem essa capacidade de superar as dificuldades e sobreviver. Mas, finalizando essa parte, eu quero dizer, a genética não é somente fruto, como Charles Darwin imaginou, dos entrechoques na face da Terra. Não, a genética é superior. Ela é descida do alto e plasmada na Terra. É isso? Citando Lavoisier, o grande químico, né? A grande descoberta que ele fez.
Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na verdade, pelo conhecimento iniciático, o que está aqui plasmado geneticamente na Terra não surge na face da Terra. Ele é projetado através de arquétipos universais. Aliás, isso aí vem muito ao encontro daquilo que se fala das crianças índigo, né? As crianças azuis, índigo, né? Que atualmente se fala muito, né? As crianças têm hoje uma capacidade de entendimento que nos chama muita atenção. É claro que isso é verdade, é verdade. O universo vai jogando um padrão genético mais avançado no ser humano, então, mas só que vem de cima. Tudo vem de cima, nada se cria. Já vem feito e é projetado no plano terrestre essas questões. Passo por nosso irmão Carlos Nascimento para suas brilhantes sempre conclusões e considerações. Então, o ser humano realmente uma criatura com uma capacidade de se adaptar muito grande. E essas crianças que estão vindo agora é resultado de um progresso da humanidade. Quanto mais a gente evolui, é como se a divindade desse um presente para a gente. Então, as crianças vêm com uma capacidade maior de absorção de tudo isso para alavancar ainda mais a evolução da humanidade. E é muito importante esse entendimento de equilíbrio, né, entre o material e o espiritual, porque a nossa capacidade intelectual está limitada a material, mas a gente só vai transmutar todo esse conhecimento quando a gente se equilibrar espiritualmente, né? A gente só evolui, a gente só passa para um estágio superior à medida que a gente começa a absorver o mundo sem limite, né? O material é um mundo com limite. O mundo espiritual ele não tem limite. Então, se a gente se superar nesse campo material, a gente vai atingir um conhecimento enorme, a gente vai atingir o universo. E é isso que a gente precisa, né? Abarcar tudo isso para poder carregar. Quem tem esse conhecimento carrega um pouco a evolução da humanidade. E é isso que essas crianças vêm fazer, né, professor Walter? Carregar Exatamente. um pouco dessa humanidade que precisa evoluir mais rápido. Aliás, isso aí que nós estamos comentando se enquadra justamente no conhecimento que é ensinado na eubiose. Quem vier para o caminho da iniciação vai ter um profundo conhecimento através das revelações do nosso Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza, que nos deu essa visão do futuro fantástica. Né? Nós estamos na quinta raça-mãe, ariana, né? E na quinta subraça, teutônica ou germânica, como se diz. Né? Não germânica da Alemanha, não. Não vamos pensar que nem o Hitler, não é assim. Não é germânica da Alemanha. Germânica quer dizer germe da mente. Germen quer dizer germe da mente superior. Isso é o entendimento do germânico, né? Não da Alemanha, não desprezando a Alemanha, que são nossos irmãos fantásticos, né? Que sempre tiveram um conhecimento científico muito profundo, né? Mas a nossa quinta raça, a nossa quinta subraça, não é isso? Que é justamente a teutônica, não é a última, vão ter mais sexta subraça e sétima subraça. A sexta subraça, pela eubiose, a subraça bimânica. E a sétima subraça, a subraça atabimânica. Por que bimânica? Porque na bimânica estará sendo utilizado em conjunção as duas percepções, o da mente superior ou sintética e búdica, da intuição. Não é isso? E atabimânica porque fecha a tríade superior. Os dois polos de conhecimento, de percepção mental superior, a búdica, que é a intuição, e a Atman, que é o nosso Cristo interno. Então, essas crianças que normalmente vão aparecendo na Fonte Terra, que a gente supõe, a gente percebe que tem uma percepção diferente, é claro que é uma projeção de um arquétipo genético já jogando possibilidade para o futuro. Porque a lei universal ela vai trabalhando para isso. Agora, eu faço uma pergunta. Por quê?
Por que esse projeto genético está sendo desenvolvido pela lei universal? Por um motivo muito simples. Isso porque o nosso mestre diz que o universo é tudo muito simples. E a ciência complica as coisas. A ciência acadêmica, a internet complica. Estamos voltando, estamos voltando. Voltou, professor. Uma ligeira interrupção aí, né? Muito bem. Então, eu estou dizendo, por quê? Por que isso acontece? Justamente porque a lei universal ela projeta esses padrões, esses arquétipos genéticos para o surgimento de seres que têm a capacidade de servir de veículos para o conhecimento superior. E o nosso mestre fala isso, que vai ser necessário ter, inclusive entre os jovens, uma quantidade razoável de jovens que consigam trazer esses conhecimentos para a face da Terra, né? De superiores. Né? Conhecimentos superiores da onde? Do segundo trono e do primeiro trono. É isso? Do primeiro senhor e do segundo trono, né? Da mãe divina. Né? Então, é necessário que haja esses veículos para que essa consciência venha para a parte da Terra, né? Se projete e a evolução humana se processe conforme o plano universal, né? O plano universal de transformação. Né? Então, isso é muito importante. É claro que a ciência nem imagina, a ciência nem consegue imaginar esse processo todo que se desenha à frente através da consideração da visão iniciática transcendental. Né? A ciência nem imagina. Mas, por enquanto, porque evidências surgirão com o tempo em que, inevitavelmente, a ciência vai ter que desembocar nesse conhecimento. E já estamos começando. A física quântica. A física quântica já está começando a entrar nesses conhecimentos, que vai ser uma ligação com justamente a tradição e uma abertura para a comprovação das revelações. Né? Se a gente chegar no YouTube, eu já vi isso no YouTube, há físicos falando a respeito da física quântica, eles são muito claros em dizer. Eles dizem o seguinte: a física quântica é uma loucura, porque ela quebra todo o padrão que existia na física newtoniana, né? É isso? Tanto que a física newtoniana é chamada mecânica newtoniana. Mecânica justamente de coisa da parte física, né? Então, no início falava assim, mecânica quântica. É errado falar mecânica quântica, porque não tem nada de mecânico. É transcendental, é hiperfísico. É isso? Não é mecânica, é física quântica. E justamente a física quântica hoje abre um caminho extraordinário onde chega a essa conclusão que o tempo e o espaço não é zero. O tempo e o espaço é zero. E isso a ciência iniciática vem afirmando através dos milênios. É isso. No budismo é afirmado isso, né? Que o passado não volta e o futuro nunca chega. É o aqui e agora. É isso? A permanência, é o aqui e agora que o budismo afirma. Né? Então, essa é a noção universal. É claro que a ciência vai ter que entrar por esse caminho. Né? Agora, só entrará por esse caminho quando houver uma transformação interna dos cientistas. E essa transformação não será deliberada. Vai haver uma necessidade dessa transformação. O cientista vai chegar a um ponto que ele vai ter necessidade de se transformar interiormente para poder entender os mecanismos superiores da ciência cósmica. Isso inevitavelmente vai acontecer. Né? Esse é o caminho Aí, nesse momento, quando isso acontecer, então as respostas dessas três perguntas, de onde viemos, quem somos e para onde somos, essas respostas vão começar a aparecer, né? No nível da ciência oficial. Né? Então, há um fascínio tenebroso na realidade que se oculta insondável e absorvente sob a veste clássica da vetusta fábula. Fascínio que gerou a dúvida de Hamlet, sofrida por todo homem de pensamento.
em todas as épocas, sobre todos os climas, em cada problemática encruzilhada da sua peregrinação, buscando-se a si mesmo, lutando pelo triunfo entre as miragens cambiantes sobre o demônio, não é isso? De sua impermanente personalidade mundana, através do autoconhecimento que leva, implícito pela lei da analogia, o conhecimento do próprio. Bom, ele fala de Hamlet, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Não é isso? Uma pergunta, Hamlet foi fantástico, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Né? Uma dúvida, né? Então, a própria existência tem essa dúvida, né, do ser. O que é o ser? E tanto que HPB já na sua doutrina secreta, ela denomina o eterno, chamado Tati, né, o ser superior, aquele que o imanifestado, ela diz que o imanifestado ele é o ser e não ser ao mesmo tempo. É isso? Olha só, o Hamlet fez uma pergunta cósmica, né? Ser ou não ser? A teosofia, então, veio responder. É isso? Com o HPB. O ser e o não ser. O eterno, ele é e não é ao mesmo tempo. Tanto que ela criou um neologismo para identificar o Tati, o eterno, né? Através de uma palavra, que é um neologismo, que é seidade. Na doutrina secreta, ela fala seidade. Seidade é o ser e o não ser ao mesmo tempo. Isso é impensável para nós, né? Algo que é e não é ao mesmo tempo é impensável para nós. Mas, no eterno, naquela profundidade do não manifestado, existe esse estado de coisas, né? Esse estado de coisas que é importante, né? E nós podemos também entender, por esse fato, que todo esse processo cósmico é uma alquimia, né? Alquimia. É a base da alquimia, toda essa alquimia que nós conhecemos, né? Dos estudiosos do Egito, da Idade Média, etc., né? Essa alquimia vem produto desse conhecimento cósmico, né? Qual é o princípio da alquimia? Solve et coagula. É dissolver e coagular. São os dois pontos, dissolver e coagular. É isso? É a mesma coisa de dizer passar do manifestado para o manifestado. Mas o fundamento da alquimia tem um fundamento especial da alquimia. O que é alquimia? É a harmonização dos contrários. Veja só que interessante. Harmonização dos contrários. A lei da polaridade. Aí já entramos nas leis herméticas, né? A lei da polaridade. As coisas não são opostas, sim complementares. Então, a gente vai fechando um conhecimento clássico, né, da ciência e redunda em Einstein, né? O ser e não ser, né? A energia e a matéria, né? Então, o Einstein, ele, pela teoria da relatividade, ele fez essa grande constatação, é isso? O seu gênio científico, que matéria e energia não são opostos, são complementares. Matéria se transforma em energia e energia pode se transformar em matéria. É isso? Então, isso é fantástico, justamente essa questão do Einstein na formulação da teoria da relatividade. Então, isso aí, nosso irmão, se quiser fazer alguns comentários a esse respeito, esteja à vontade. Então, Shakespeare, né, faz a gente refletir, eu acho que exatamente sobre isso, né? Porque o ser humano ele não é só matéria, ele é energia, né? Então, cria aquela dualidade do ser ou não ser, né? Ser divino ou não ser divino, ser material ou não ser material. Então, isso cai tudo naquele entendimento que a gente falou no início, professor Walter, o entendimento da compreensão da filosofia Vedas, né? Da gente compreender a nossa missão aqui no plano físico, aqui na Terra. E nada é por acaso, a gente não está aqui por acaso, por isso o questionamento ser ou não ser, né? A gente não está aqui por acaso, então a gente é matéria que tem que compreender a divindade que habita dentro de nós, essa energia, né, ligada ao plano superior. E como que a gente serve a Deus? Servindo a humanidade. Então, é uma tríade, né?
eu, Deus e a humanidade. Então a gente tem que a gente às vezes fica meio confuso mesmo, ser ou não ser. Mas tem que ser, né? Não, exatamente. Essa é a grande dúvida, o ser ou não ser, né? O ser ou não ser. É. Aliás, também no Descartes, né? Descartes, um grande filósofo, né? Que teve a missão de colaborar com os fundamentos da nossa ciência, né? Ele, ele deu uma conotação muito importante ao pensamento, né? Ao pensamento. Se bem que ele é um filósofo da maneira da ciência, né? Ele não se manifesta como um filósofo da maneira transcendental. Ele é a base da ciência acadêmica. Então, ele fala o seguinte, né? Penso, logo existo. Penso, logo existo. Mas nós podemos também, a partir, não criticando Descartes, muito sem questão de criticar esse grande ser, né? Mas nós podemos refletir. Né? Eu posso dizer também assim, eu posso afirmar, penso, logo existo. Então, a minha existência depende do meu pensamento. Agora, eu posso também afirmar o seguinte, eu penso, logo eu penso que existo. Eu posso afirmar tudo isso também. Se eu levar esse tipo de pensamento para a personalidade, né, eu posso dizer, eu penso, logo existo. Agora, se eu pensar que o meu nome é Walter, que eu vivo em São Paulo e faço as minhas coisinhas por aí, no meu dia a dia, então eu estou pensando que existo dessa forma, mas é mentira. É isso? É uma fake news, né? É uma fake news, né? Fake news sempre existiu, né? É mentira. Ela foi rebatizada, né? A mentira foi rebatizada com o nome de fake news, mas é mentira. Mas se eu pensar de outra forma, eu posso dizer o seguinte: penso, logo eu penso que existo. Se eu caracterizar o meu pensamento como uma atitude da personalidade, é isso? Então eu penso, eu me coloco na quaternária inferior, então eu me classifico dentro da personalidade. É isso? Então eu penso que existo, mas isso realmente não é eu. É isso? Na verdade, a pessoa humana é apenas um projeto, né, que está passando para uma coisa superior. Aliás, nós podemos até falar o seguinte: veja bem, eu posso falar uma coisa que vamos chamar de louco, né? Vou fazer uma afirmação que, se eu falar isso fora de um ambiente que não seja do caminho para a iniciação ou da caminho da iniciação, vamos dizer que eu sou doido. Eu vou dizer o seguinte: nós não somos humanos. Nós não somos humanos. Então, a pessoa vai dizer, mas como? Nós não somos humanos? Mas que absurdo, isso é uma loucura. É claro, porque pela ciência iniciática, nós não somos humanos, nós estamos passando pela experiência humana. Olha só que interessante. Nós não somos humanos, definitivamente. Nós estamos passando pela experiência humana. Então, a nossa consciência, que é fruto dessa descida monádica de Deus, né? A chama divina que alimenta a nossa interioridade, nós já passamos pela experiência mineral, já passamos pela experiência vegetal, já passamos pela experiência animal, estamos passando pela experiência humana. Mas não somos humanos, nós somos deuses. Jesus falou isso, vós sois deuses. Então, nós estamos passando pela experiência humana e rumo a quê? Passar para a experiência super-humana. Quando terminar a experiência humana, nós passaremos pela experiência super-humana. Depois, em seguida, passaremos pela experiência subdivina. E depois passaremos pela experiência divina, para nos impor a volta à casa do Pai, conforme Jesus falou na sua parábola, né? A volta à casa do Pai. Então, isso são todos detalhes da iniciação, né, já comentado no caminho da iniciação, e que faz parte do conhecimento vinculado no caminho da iniciação, que nos dá uma revelação, né, uma revelação do futuro, né, totalmente, muito mais amplo do que a ciência acadêmica afirma. Né? Então, a ciência acadêmica, como esses autores que eu citei, aqui nesse momento, nós citamos, né? A ciência acadêmica ela se restringe ao pensamento. O nosso mestre também falou, né? Se restringe ao intelecto, ao pensamento, ao raciocínio, e isso realmente tem suas limitações. Não que seja errado. O raciocínio não é errado.
A inteligência não é errada, nem não, mas nós temos que admitir que ela tem limitações. Tem limitações. E essas limitações ocorrem quando? Quando fica faltando o fator autoconhecimento. Chega um momento que falta autoconhecimento, aí a barreira se estabelece. Não há como ultrapassar essa barreira. Não há como passar essa barreira. É isso. Então, é necessário o autoconhecimento, o caminho da iniciação. Aí, então, a barreira se abre, é isso? E como nós sempre podemos imaginar, o próprio Jesus falou isso, né? Eu não me canso de repetir, porque é fundamental, uma coisa simples. Né? Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é isso? O que é a verdade? Pôncio Pilatos perguntou para Jesus, mas afinal, o que é a verdade? Jesus ficou calado. Ele não falou nada, está no Evangelho, ele não respondeu, porque não adiantava responder. Ele ia responder em meia dúzia de palavras para o Pilatos, ele não ia entender, não é verdade? Apesar de Pilatos ser um indivíduo predestinado a exercer uma função muito importante naquele momento. Ele não estava por acaso. Muita gente considera o Pilatos como um assassino que crucificou Jesus, mas não é nada disso. Ele exerceu ele foi colocado por lei. A lei colocou Pôncio Pilatos naquele momento que era indispensável a presença dele, para que se cumprissem as Escrituras. Para se cumprissem as Escrituras, foi necessário a presença de Pôncio Pilatos. É isso? Então, agora, qual é, iniciaticamente, o Jesus podia... eu imagino aqui, né? Que interiormente Jesus olhou para Pilatos e mandou uma mensagem, na minha imaginação, né? Ele mandou uma mensagem mental para Pilatos. Se quer conhecer a verdade, faça o que eu fiz, vá atrás dela. Vá atrás dela. É isso? Então, existia um grande pensador, né, o Lao Tse, ele falava o seguinte: eu sei, olha só o que o Lao Tse falava, ele dizia o seguinte: eu estou em busca da verdade, e eu tenho certeza. Deixa eu repetir. Ele disse o seguinte: estou em busca da verdade, e a verdade está à minha procura também. E eu tenho certeza de uma coisa: um dia nós nos encontraremos. Lao Tse. Fantástico, né? Então, quando Jesus disse: encontrarei a verdade e ela vos libertará, ele, com certeza, indubitavelmente, pelo conhecimento iniciático, é o conhecimento interno, o autoconhecimento. É isso? Quando é que o indivíduo atinge a verdade? Quando ele atinge o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Templo de Apolo, frontão do templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Pronto. É preciso falar mais alguma coisa? Não. A verdade é simples. A verdade é simples. A ciência é muito bonita, muito interessante, mas ela complica muitas coisas. É o intelecto, como o nosso mestre falou, o intelecto, às vezes, vai complicando as coisas. Uma coisinha que é simples, complica. Aliás, as crianças têm uma maneira muito simples de ver as coisas. Não? Todo mundo tem experiência, que tem filho, neto, e já lidou com criança, né? A gente pergunta para uma criança assim: por que é assim? A criança responde: é assim porque é assim. Eu já vi crianças falando assim. A resposta da criança: é assim porque é assim. Pela cabecinha dela, ela vê a coisa natural, é assim porque é assim. Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade vai me libertar. Quando eu conhecer a verdade, a verdade vai me libertar do quê? Eu pergunto para mim mesmo. A verdade vai me libertar do quê? Resposta: vai me libertar de mim mesmo. O Walter. Eu preciso me libertar do Walter. Enquanto eu ficar imaginando que eu sou o Walter, acabou. Tem uma muralha na minha frente. Eu não consigo ultrapassar. Eu não sou o Walter. O Walter é Maia, é uma ilusão. Assim como todos os seres humanos, porque não somos seres humanos, estamos passando pela experiência humana. Então, no momento do autoconhecimento, eu digo: não, eu não sou Walter. Eu sou o quê? O que Jesus falou: você é Deus. Todos nós somos deuses, esquecidos, mas temos que, evidentemente, reavivar esse conhecimento de nós. Por isso a gente pode ver como é fantástico, né? Esse conhecimento cósmico é uma coisa fantástica. E os mestres eles não se contrapõem. Os mestres vão falando de maneira sintética e eles
um confirma o que o outro fala, não se antepõe, os pensamentos não se agridem, não se antepõem. Então, é fantástico quando a gente analisa a coerência, quer dizer, a coerência que existe no conhecimento transcendental cósmico, na filosofia, na tradição e na revelação também. Nosso irmão, Carlos Nascimento, para suas considerações, por favor. E essa verdade que Cristo falou, né? Jogando uma batata quente aí, né? E essa verdade que o professor Walter falou, né, que Cristo fala, essa verdade está tão escondida dentro de nós que acaba dificultando, né, a gente de atuar, né, de cumprir o nosso dever de ser humano. Né? Então, essa verdade é tão monstruosa e tão grandiosa dentro de nós que a gente não consegue, né, atuar, ser humano na face da Terra. E por isso que é importante de conhecer, né, desvelar tudo isso, né, de conhecer esse nosso Deus interno, para a gente poder realmente ser Deus na face da Terra. Não é isso, professor Walter? Exatamente. Por exemplo, eu vou fazer um comentário também, que às vezes eu faço em palestra, né? Eu nunca não fiz aqui ainda, mas é muito importante, né? O grande desafio que a ciência tem hoje é a conquista do espaço. Não é verdade? Agora estão querendo voltar para a Lua e vão mandar pessoas para Marte, né? E vão querer mandar espaçonaves para fora da galáxia, etc., em busca de novas fontes de vida, etc., né? É a conquista do espaço. Mas é o espaço contido no ideal, na forma de pensar da ciência acadêmica. Da ciência acadêmica, né? A conquista do espaço é externo. Mas é claro que o grande caminho para o ser humano, sem fazer qualquer crítica a viagens espaciais, não estou criticando, isso aí deve acontecer, as viagens espaciais faz parte da evolução humana, e uma hora nós vamos entrar nesse assunto. As viagens espaciais está relacionada com a nossa evolução humana. Existem histórias e mais histórias a respeito de viagens espaciais que estão nos Vedas. Veja, está escrito nos Vedas da antiga Índia, está tudo lá escrito. Né? Agora, a conquista realmente não é o espaço externo, é o espaço interno. E eu vou dizer uma coisa, não é o meu conhecimento. É um conhecimento que foi permeado na minha consciência através dessas percepções do que eu fui, através dos anos, tendo através do conhecimento iniciático. Né? Não é meu. Eu fui antenando, né? Como é que a Júlia fala? Fiquei plugado. Né? O jovem fala, você fica plugado, antenado. Né? Então, a gente fica antenado e plugado e vai meditando. Né? Então, veja bem, o grande processo de autoconhecimento vai me libertando do tempo e do espaço. Libertando o tempo e do espaço. Isso. O tempo e o espaço vai se tornando algo único. Único. Isso. Deixa de existir. Isso. O tempo só existe, o futuro e o presente existe apenas na condição do estado de consciência. Existe estado de consciência do futuro, estado de consciência do presente e do passado. São estado de consciência. Mas é uma coisa muito importante que é nos dado pela revelação. Quando o indivíduo atinge o estágio de adepto, o que é estágio de adepto? É a mais alta consciência que um ser humano pode atingir nesse estágio presente de evolução na face da Terra. O nosso mestre diz: o futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. E um adepto, ele circula pelo segundo trono, pelo Akasha, e consegue ler a história toda que está lá registrada. Veja só. Ele não precisa de livro, não precisa de fonte, de referência, e nem de que alguém lhe diga, nada. Ele vai numa caixa e consegue perceber toda a história lá. É por isso que nós sabemos coisas da antiguidade, sem documentos, porque os mestres nos trazem. Trazem de onde? Uma caixa. Está tudo registrado lá, uma caixa, no segundo trono. É isso. E tem uma coisa também, pelo conhecimento iniciático,
Um adepto, olha que coisa impressionante, um adepto, quando atinge essa função, esse estado super-humano, ele consegue viajar pelo sistema solar inteiro. Dá para entender isso? Né? Ele consegue viajar pelo sistema solar inteiro, qualquer planeta, planetoide. Não estou dizendo a parte física, estou dizendo a parte hiperfísica das coisas. Né? Ele vai pela parte hiperfísica, ele viaja pelo sistema solar inteiro, não tem limites. Não tem limites. Ele torna um ser de hierarquia, né? Então, olha, veja bem. Então, eu digo, ele conquista o espaço externo através da conquista do espaço interno. Ele domina o espaço interno dele através do autoconhecimento e as portas se abrem. As portas se abrem. É por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele é adepto, ele deixa de ser um ser humano. Ele passa a ser um ser super-humano. Aí ele fica livre para viajar pelo nosso universo de lado a lado. Ele viaja pelo nosso sistema solar sem limites, sem limites. Conhece tudo. Então, veja a importância desse conhecimento transcendental que nos dá uma visão extraordinária do universo. É isso? E, de forma velada, de forma simples, os mestres vão nos dando esses conhecimentos. Agora, é necessário que a ciência acadêmica, aos poucos, vá penetrando nesse conhecimento e verificando a necessidade do desenvolvimento do autoconhecimento. Isso tudo é uma nova didática que deve surgir, uma nova didática do terceiro milênio, que deve atingir as escolas, as universidades, no sentido de fazer uma ampliação dessa visão universal. Né? Eu até brinco, eu acho que eu já falei aqui, eu até brinco que no futuro, que eu espero que não seja tão distante assim, da universidade vai ter um departamento de pesquisas akáshicas. Vai ter um departamento desse aí, departamento de pesquisas akáshicas. Então, os alunos vão lá se reunir com o professor, e o professor vai começar a ensinar como ele vai navegar pelo Akasha, fazer pesquisas, né, no Akasha, nos fatos históricos, etc., porque é uma coisa impressionante. Num determinado momento, nós vamos entrar mais nesse assunto do Akasha. Vai existir um momento em que nós vamos entrar mais profundamente nesse estudo aqui, através dos nossos lives. Nós vamos entrar mais profundamente nesse estudo. Mas fica jogando uma semente para uma próxima oportunidade, né? Dessa possibilidade, dessa viagem que o ser humano pode fazer. Já não é mais um ser humano, é um ser super-humano por várias regiões do nosso sistema solar, é isso? E obter conhecimento de maneira imediata e segura, firme, assim como todos os mestres fizeram através dos tempos e nos transmitiram através das suas revelações. Nosso irmão Carlos Nascimento, por favor. Então, é essa evolução, né, professor Walter, que a gente busca, né? Poder buscar o conhecimento direto da fonte, né? A gente tem a capacidade mental de ir até o Akasha e buscar todo esse conhecimento. No futuro, né, no futuro vai ser assim. E professor Walter, o Eduardo Nunes de Carvalho faz uma pergunta, né? Sim, pois não. A busca de todo esse conhecimento e do adeptado é possível fazer sozinho, professor Walter? Pois é. Aí eu vou seguir aquilo que a ciência iniciática fala. A resposta é não. Não, né? Não é possível. Não é possível. De tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou, o professor Henrique de Souza, não é possível. Então, não é possível uma pessoa entrar numa biblioteca, entrar na internet, ou ler livros, e não é possível. Veja bem, fundamental. É necessário que ele se filie a uma tradição. É necessário que se filie uma tradição. Isso é conhecimento iniciático. Isso. Eu também acho, professor. Só descomplementar, por favor. Falando a base do nosso mestre da iniciação, o templo, a escola e o teatro. Sozinha a pessoa vai fazer atividade templária? Não vai conseguir fazer. Sozinho ele vai penetrar no conhecimento
da tradição, não vai conseguir. Sozinho ele vai conseguir exercer uma atividade no teatro? Não, não vai conseguir. Ele tem que necessariamente ter o apoio de um mestre. Isso. O mestre é absolutamente necessário. Aliás, eu não estou inventando, eu estou apenas dizendo aquilo que o nosso mestre nos ensinou, é isso? E outros mestres nos ensinaram. É impossível fazer sozinho isso. Por isso, o nosso mestre afirmou: o mestre indica o caminho, o discípulo segue sozinho, sim, sozinho, mas por indicação do mestre. E depois, no final, ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Então, é impossível uma pessoa realizar esse trabalho sem aquele impulsionamento inicial do mestre. E é impossível, por aquilo que nós conhecemos da biose, ele realizar esse trabalho se ele não estiver conectado com uma tradição iniciática. É impossível, não há possibilidade. Por quê? A gente, mais uma vez, a gente pergunta, por quê? Eu pergunto para mim mesmo, por que não pode? Porque o homem não inventa coisa alguma, ele não inventa, ele é veículo. Então, ele precisa ser veículo desse conhecimento. Agora, ele precisa aprender a ser veículo. Como que ele vai ser veículo desse conhecimento transcendental? Isso é muito específico. É muito específico e somente um mestre que tem a visão do futuro pode dar para ele o caminho que ele deve realizar no presente. Né? Então, é necessário. Né? Ora, é claro que, veja bem, quem segue o Cristo está seguindo o Cristo, né? O ensinamento do Cristo. Ele não está sozinho, ele não está inventando. Ele assimila aquele conhecimento e põe em prática. Buda, também outro caminho, uma outra forma da pessoa, né? E tem que necessariamente seguir essa tradição búdica para atingir o caminho. Né? Seguindo o nosso mestre, o professor Henrique Exato Souza, ele vai seguindo também as orientações, é isso? E vai, evidentemente, progredindo. Né? Então, agora, vamos dizer o seguinte, olha, o mestre diz, o mestre indica o caminho, aí o discípulo segue sozinho até encontrar o nosso mestre. Eu quero dizer que esse sozinho não quer dizer só, alienado, não. Sozinho quer dizer o seguinte, vamos entender, sozinho quer dizer o seguinte, ele tira suas próprias conclusões. Isso que o mestre queria dizer. Quando o mestre fala segue sozinho, ele diz o seguinte, o mestre não fica. Inicialmente, o mestre indica o caminho. Mas o mestre não fica junto dele e fala, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça... Não. O mestre dá o conhecimento. E o discípulo tem que se desdobrar sozinho e tirar suas próprias conclusões. Mas ele tem que ter a base inicial do mestre. A base inicial. Isso é indispensável. Faz parte do conhecimento. É por isso que nós estamos estudando a tradição a tradição e a revelação. Né? É importantíssima a existência da tradição. E se a tradição existe, é necessário que a gente siga essa tradição. Aliás, devemos entender também, para aqueles que estão caminhando para a iniciação, existe, isso aí eu não vou esconder isso, porque é uma coisa muito importante. Existem linhas que se dizem tradicionais, mas são degeneradas. Tem essa também. Existem tradições degeneradas. E quem está buscando o caminho da iniciação tem que ter muito cuidado para escolher o caminho que vai seguir. Tem que escolher uma tradição que seja correta, não uma tradição de jeito. Está cheio no mundo. Grupos que dizem-se seguidores de tradições e são degenerados. Ensinam coisas que não coincidem. Né? Por exemplo, uma tradição degenerada, eu vou citar como um alerta. Você vai não vou citar nome de instituições. Você chega numa instituição, um sujeito se apresenta lá como instrutor, mestre, e diz assim, vem aqui que eu vou te desenvolver a sua opinião. Eu vou ensinar como é que você vai usar a sua opinião. É isso? Pronto. Isso não é tradição. Né? A pessoa vai fazer coisa errada. Né? Não é isso? Ou então, ele... Vem aqui na nossa escola que você vai fazer leitura akáshica. Está cheio de... Olha, no YouTube está cheio de gente assim falando. Vem aqui e nós vamos te ensinar a fazer leitura akáshica. E tem gente que diz que fez curso e fez leitura akáshica. Não fez leitura akáshica nenhuma, fez leitura astral. O máximo que a pessoa pode desenvolver é fazer leitura astral, mediúnica.
Só. Leitura kártica só um adepto pode fazer, e somente através de um processo de iniciação correta, por uma tradição correta. Então, essa é a resposta que eu dou, porque a iniciação é difícil, não é um caminho fácil. É um caminho, o nosso mestre fala, é um caminho espinhoso. Não é isso? A HPB fala que é um fio de navalha, né? Um caminho muito difícil, é o caminho do meio, né? É um caminho difícil, precisa muita perseverança, muita dedicação, e é necessário seguir uma tradição organizada, de origem correta, isso é muito importante. Mas, sem seguir uma tradição, sem chance. Sem chance que eu digo, a pessoa tem muita possibilidade de entrar pelo desvio. Entra pelo desvio. Então, isso é muito importante. Então, é preciso ter uma origem, uma orientação correta, logo de início, para ter sucesso garantido. Essa é a resposta que eu dou. E a nossa irmã Ana Cristina de Araújo coloca uma frase iniciática: faze por ti que eu te ajudarei. Exatamente, perfeito. Isso aí, perfeito. Faze por ti que eu te ajudarei. Agora, é claro que, veja bem, perguntaram para Jesus, né? Muita gente fala, mas a escola de iniciação é oculta, né? Escondem, né? Escondem do povo. Mas, olha, eu quero dizer uma coisa fundamental para o entendimento. Não existe nada de secreto no universo. Não existe secreto. Segredos não existem. Isso é Maia. Não existe nada secreto no universo. Tudo é permitido a gente atingir qualquer estágio. Agora, existe o oculto. O oculto quer dizer uma rede maiábica que impede o indivíduo atingir o conhecimento para o qual ele não está preparado. É oculto porque ele não está preparado ainda para atingir aquele conhecimento. É uma proteção. Proteção para o conhecimento e para ele mesmo. Porque se ele adquirir um conhecimento oculto e não estiver preparado, ele pode criar um karma tremendo. Isso, porque se ele não usar bem esse conhecimento, ele vai gerar um karma tremendo para si mesmo. Então, ele tem uma proteção. Não é verdade? Então, agora, como é que a gente penetra essa barreira do oculto? Como é que a gente percebe uma coisa que é oculta e como é que a gente consegue perceber esse conhecimento? Jesus o Cristo. Jesus o Cristo falou, batei e abre-se-vos. A pessoa bate na porta, a porta abre. Isso já é um fato iniciático profundo. Bate na porta, a porta se abre para o conhecimento. Nós sabemos disso na eubiose, né? Quem é da eubiose já está imaginando o que eu estou falando, né? Bate na porta, a porta se abre. Não vou entrar em detalhe, quem é da eubiose sabe. Então, batei e abre-se-vos-á. Agora, se a pessoa não bate, a porta não se abre. O Jesus falou, se a pessoa não bate. Agora, ela bate na porta do quê? Do conhecimento. E lá atrás da porta tem os mestres vão abrir a porta. Então, é claro, como a nossa irmã fala, que a pessoa, o conhecimento iniciado, começa com a decisão da pessoa, que ela decide a penetrar no conhecimento, e isso é fundamental para que a coisa ocorra. Então, não é essa é a chave alquímica do conhecimento, né? É isso é a chave alquímica. É a alquimia, transformar chumbo em ouro. É alquimia. Como é que eu vou transformar chumbo em ouro? O chumbo da personalidade eu transformo em ouro da individualidade, do conhecimento superior. É isso, alquimia. Estamos chegando no fim, né? O nosso irmão Carlos quer fazer um comentário também? Isso, eu queria agradecer a audiência, né? Irmãos do Brasil e do mundo inteiro, né? De São Lourenço, Nova Iguaçu, da Moca, Santana, Sorocaba, Sumaré, São Bernardo, Que bom. Portugal, Rio Claro, Canadá, Passo Fundo, Nova Chavantina, do Brasil inteiro, Serra Negra, Esteio, Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer a participação de todos, tá? E também comunicar a nossa roda de conversa do canal 3005, agora na terça-feira, dia 22, tá?
Então, tá aí, ó, canal, o tema será os 4 temperamentos, tá? Com o nosso irmão Luiz Lúcio Daniel, ele é médico de Brasília, Distrito Federal, e será no mesmo horário, às 20h40, na terça-feira, dia 22 de setembro, agora, tá? Então, eu gostaria de comunicar, né, que eu já assisti uma live sobre os temperamentos com Luiz Lúcio Daniel, é fantástico. Eu acho que vale muito a pena a gente assistir de novo. De repente, tem mais informações novas para contribuir para o nosso conhecimento. Então, eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos, tá? Agradecer o professor Walter de Andrade e o nosso irmão Alan, que fica aí nos bastidores, na parte técnica. A Um sustentação. abraço e boa noite. Boa noite para todo mundo e luz, paz e amor para todos.